Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos iniciando agora a lição 4, vamos ao item 12 do material didático, na página 60, diz o dia 25 de dezembro. Bom, nós estamos vendo que a Igreja Católica, ela já foi iniciada com princípios pagãos. O principal deles era a purificação da alma após a morte, que é o purgatório. Todos os pagãos pregavam isso, e a igreja cristã nunca pregou isso. Os judeus não pregavam isso. O que a igreja cristã prega é que após a morte segue-se o juízo. Por isso é que o cristão, o evangélico, ele quando vai a um sepultamento, ele não faz nada pelo morto, porque ele não pode fazer nada pelo morto. Né? Ele não pode encomendar a alma da pessoa para ela sair do purgatório, porque não existe purgatório. Então, por isso é que nós vamos, normalmente no cemitério, nós damos uma palavra para os parentes. O morto, ele não pode ouvir mais nada, né? Ele não conhece mais nada desse mundo. O que a Igreja Católica vai fazer? Ela adotou essa prática, que era uma prática pagã. E a que nós vamos ver agora é mais uma prática pagã, que é o dia 25 de dezembro. Todo cristão tem que saber. Nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. Bom, a data do nascimento de Jesus, como 25 de dezembro, a Igreja Católica adota do paganismo, porque essa era uma data em que os pagãos eles reverenciavam principalmente as divindades ligadas ao sol. Tá bom? Porque o dia 25 de dezembro era o dia que o sol cessava de se afastar do Equador. E havia toda uma festa pagã em torno desse culto. Bom, o ano 354, lembra, quem está governando o império são os filhos de Constantino. Havia um em Roma e outro em Constantinopla. E eles eram católicos xiitas, né? Eles realmente capturavam, torturavam, matavam. O comentário diz, ano 354 da era cristã, o culto da Babilônia influenciou as nações antigas, inclusive Israel, para você poder entender aonde que vai chegar o ponto da Igreja Católica adotar esse culto. Quando eu falar de Babilônia, eu estou falando também de Babel, logo depois do dilúvio, tá bom? Nasceu um culto, que foi o culto da Torre de Babel. Esse culto, todo o estudo das religiões antigas comprovam. Esse culto, ele dominou o mundo antigo. Aquele culto ali de Nimrod, por onde você andava, você encontrava aquele culto. Quando Abraão chega em Canaã, qual o culto que ele encontra em Canaã? Era o culto de Baal. O culto de Baal era o culto de Nimrod. Nimrod, ele adorava o deus Baal, tanto que o nome Nimrod, uma das traduções possíveis para ele é filho de Baal. Então aquele culto, ele era chamado de Baal pelos cananeus, ou na Mesopotâmia, ele era chamado de Zeus na Grécia, ele era chamado de Júpiter em Roma, ok? Havia aquela mesma divindade estava dominando o mundo antigo. Claro, lembrando, isso foi lá em 2100 a.C., a Torre de Babel, né? 2100 e 2200 a.C., ok? Agora vamos falar de Ezequiel, o versículo que eu coloco aí. Ezequiel viveu ali próximo do ano 600 a.C. Eu cito aí Ezequiel 8,14, que diz, e levou-me à entrada da porta da casa de Yahvé, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Bom, quem era Tamuz? Tamuz era o filho de Nimrod e Semíramis. Tá bom? Tamuz é que é a figura que era adorada no dia 25 de dezembro. Isso é provável da história. Então, o que os historiadores falam? Alguns historiadores olham assim e falam, olha, o cristianismo é uma grande farsa, ele foi inventado por Constantino.
Eles não conseguem perceber que, na verdade, o que Constantino fez, a partir dele, a Igreja Católica, foi uma tentativa de perverter o cristianismo. Porque o que o cristianismo pregava, o que o cristianismo vivia antes de Constantino, antes da Igreja Católica, era algo completamente diferente. Que os historiadores ficam se perguntando, como pode mudar do vinho para a água? Porque a igreja, ela era um modelo, ela não pegava em armas para se defender, eles simplesmente fugiam. Eles sequer matavam o soldado romano que vinha prendê-lo. Se tivesse 10 cristãos, eles fugiam contra um soldado romano. Se tivesse 500 cristãos, eles fugiam porque eles não pegavam em armas para se defender. Como que aquela igreja se tornou uma perseguidora? Né? Na verdade, a resposta é: aquela igreja que estava sendo perseguida, ela vai continuar sendo perseguida pela Igreja Católica. Nós estamos vendo que nesse período a Igreja Católica já persegue as outras igrejas. Mas os historiadores, eles fazem o quê? Uns dizem que o cristianismo está sendo inventado. Olha, está sendo inventado agora. Eles estão só pegando, dando um outro nome para um personagem, que era Tamuz, agora vira Jesus. Só que, na verdade, a história comprova que Jesus já existia e que os seguidores de Jesus pregavam algo muito diferente. Então, quem está fazendo essa mudança é uma religião que está sendo criada agora, é uma igreja que está sendo criada agora, que é a Igreja Católica. E ela vai fazer o quê? Toda aquela religião de Babel ou da Babilônia, ela vai adotar no culto dela. É por isso que nós falamos com certeza absoluta que ela é a Babilônia apocalíptica. Por quê? Alguns estão defendendo, dizendo que a Babilônia apocalíptica era Roma. Eu digo, é impossível, porque o Apocalipse diz que Roma era uma vítima da Babilônia. Roma era um império, e o Apocalipse diz que esse império é uma besta e que a Babilônia está assentada sobre a besta. Ou seja, a religião criada lá em Babel, ela dominava o Império Romano, o anjo diz para João. E diz, essa mesma religião, ela dominou 5 outros reinos. Esse, sobre o qual ela está assentada, é o 6º. Ainda diz que ela estará assentada sobre o 7º, que é o reino do anticristo. Ou seja, a Babilônia apocalíptica prepara o mundo para o anticristo. E o trabalho que eles estão fazendo agora, de união das religiões, esse trabalho, ele prepara o mundo para o anticristo. Disso não tem dúvida. Pois bem, o comentário prossegue. A tradição babilônia dizia que Nimrod se apresentou como sendo a semente da mulher, o redentor da humanidade. Nimrod e Semiramis, que era mãe dele, e também se tornou mulher dele, né? Nimrod e Semiramis estabeleceram uma religião que copiava a promessa divina. A Igreja Católica adotou no ano 354 da era cristã o culto a Tamuz no dia 25 de dezembro, filho de Nimrod e Semiramis. Entre os persas, ele era chamado Mitra. Então, os próprios historiadores, eles deixam bem claro que realmente eles estavam adotando o paganismo. Era uma festa pagã. Não existe referência a essa data de 25 de dezembro antes da Igreja Católica pagã, que ela já era pagã. Antes ninguém falava nisso. A data do nascimento de Jesus, ele não era importante. O importante na história da igreja era a data da morte de Jesus. Porque a data da morte de Jesus era profética. A Páscoa, ela era a data da morte do Cordeiro de Deus. Ok? E a Igreja Católica, pelo contrário, ela perverteu a data da Páscoa. Então, a data que era importante, ela abriu mão. E a data que não tinha destaque para a igreja primitiva, que era a data do nascimento, essa data, ela resolveu adotar como uma data importante. Então, veja como ela vai pervertendo tudo que ela puder perverter. Tudo que ela puder enganar a humanidade, ela vai enganar.
Bom, eu coloquei aí um artigo, tirado da revista Super Interessante, sobre o dia 25 de dezembro. Então, como eu disse, em história, principalmente, eu gosto de colocar na íntegra pensamento de historiadores para você ver aonde que eu estou fundamentando o pensamento. O que eu vou procurar com vocês, é claro, é a igreja cristã. Igrejas cristãs existem pentecostal e outras não pentecostal. A igreja batista geral a gente considera uma igreja cristã, mas ela não é pentecostal. Um cristão da igreja batista geral, quando ele chega na Assembleia de Deus, nós não batizamos ele, nós recebemos ele, o que nós não fazemos com católicos e protestantes, porque batismo de recém-nascido não tem valor, ok? Bom, então vejamos o que diz essa revista Super Interessante sobre essa data. O título do artigo diz: por que o Natal é comemorado em 25 de dezembro? Parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354. A tal festa pagã, chamada de Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível, que é o filho de Nimrod e Semíramis, o Tamuz ou Mitra, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Eu coloquei aí na página seguinte para vocês uma imagem como era representado Mitra. Você está vendo ali, essas são imagens antigas do Império Romano, está vendo como uma imagem do Sol na cabeça dele, ok? Os raios do Sol saindo da cabeça dele. Era o Deus Sol. Lembre-se que eu contei a história para vocês de Constantino, que ele já tinha feito o seguinte: quando ele conquistou a vitória e se tornou o único imperador de Roma, porque a princípio ele foi imperador de um quarto, uma parte do império, uma quarta parte do império, ele foi juntando até que se tornou o único imperador. A história diz que ele nunca dedicou a vitória dele a Jesus, como os católicos alegam, que ele estava implantando o reino de Deus, que Jesus falou com ele e ele estava implantando o reino milenial do Apocalipse. Foi isso que Eusébio de Cesareia interpretou. Não, ele dedicou a vitória ao Sol Invicto. E diz a história que quando um pagão perguntava a ele: que Sol Invicto é esse? Ele falava: você é o quê? Não, eu sou seguidor de Mitra. E qual é o símbolo de Mitra? É o Sol Invicto. Então eu dediquei a Mitra. Quando ele encontrava um cristão, ele perguntava: vocês não dizem que Jesus é o Sol da Justiça? Então eu dediquei ao Sol da Justiça. Ou seja, Constantino era um político no pior sentido que a palavra é usada, vamos dizer, aquela pessoa que quer conquistar o poder e quer agradar as pessoas a qualquer custo, a qualquer custo, sem regras. Ele quer agradar, quer alcançar um determinado objetivo. Então essa aí era a figura de Mitra. Para vocês também poderem ver, eu coloquei abaixo para vocês verem como que o culto da Babilônia ele continua vivo. Esse quadro que eu coloquei aí abaixo, onde vocês estão vendo uma mulher com os seios de fora e levantando uma bandeira, essa mulher aí, acredite, por que o artista colocou essa mulher aí e por que colocou a mulher com os seios de fora? Isso aí não é uma francesa normal, não. Você pode pesquisar na história. Essa senhora liberdade, quem está dando liberdade a esses homens, na crença deles é Semíramis. Tá bom? Na crença deles é Semíramis. Esse é um quadro que representa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela demonstrou um ódio muito grande pelo cristianismo, pelo catolicismo, pelo cristianismo, a ponto dos líderes da Revolução Francesa
falarem aquela frase horrível, né? O mundo só será livre, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Eles faziam referência à Igreja Católica e o domínio que eles fizeram, né, na história da humanidade. Então, o quadro representando, eles colocaram realmente a divindade Semíramis, para vocês verem que esse culto, ele não está morto no mundo, ok? E outra coisa, lembre-se que Baal, quem era Baal? Baal era a natureza, tá bom? Baal, a palavra Baal literalmente significa provedor, ou esposo, provedor, aquele que provém o seu alimento, e a natureza era adorada como Baal. O relâmpago, eles diziam que era Baal falando, tá bom? Então Baal era a natureza, e ele controlava, vou deixar uma seca aí para vocês, não vou abençoar essa terra, ou então agora eu vou mandar a chuva certinho, ou então eu vou mandar uma enchente. Tudo isso era Baal. Entre os celtas, os bárbaros, por exemplo, havia divindade também, que era a natureza, o relâmpago, que era Thor, representava ele. Tudo isso nasceu em Babel, essa religião desse Deus Baal, desse Deus que fala pelos trovões, ok? E esse é o mesmo Deus que dominou Roma. Ele era Júpiter, a história comprova. Bom, coloquei aí um outro quadro para vocês, da Estátua da Liberdade, e olhe também para, vamos dizer, o chapéu da Estátua da Liberdade. Esse chapéu também do sol, né, sendo adorado, representa Semíramis. A Estátua da Liberdade, isso é oficial, isso não é escondido não. Isso é oficial. A Estátua da Liberdade representa Semíramis, ok? A independência dos Estados Unidos, quando os franceses deram essa estátua para os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos aconteceu com o apoio da França, porque a França era a rival da Inglaterra. Aconteceu com o apoio da França, e os franceses deram esse presente para os americanos, né? Também a Estátua da Liberdade. E lá na França fizeram aquele quadro da liberdade, ok? Lá com os seios de fora representando Semíramis. E também isso não é escondido, por exemplo, na moeda, no real, a moeda que nós usamos, você tem uma mulher, tá ali uma nota de R$100 que eu coloquei para vocês. Quem é essa mulher que está na nossa moeda? É Semíramis também. Por quê? Você pode estudar os homens que fizeram a proclamação da República Brasileira, eles também, eles estudavam na França, estudaram na França. Então, eles eram adeptos desse pensamento ligado a Semíramis, ok? Eles eram adeptos desse pensamento. Eles eram todos assim meio místicos. Por exemplo, se vocês procurarem ver, aquelas estrelas na bandeira do Brasil, elas têm uma posição correta. Aqueles desenhos não podem ser feitos de qualquer maneira. Por quê? Diz a história que no momento da proclamação da República, eles perguntaram aos astrônomos qual era a posição das estrelas. E os astrônomos desenharam, né? Era acho que de manhã, 9 horas da manhã, mas eles têm como ver a posição das estrelas. E aí esses homens que fizeram a proclamação da República, eles falaram, mas vocês desenharam de uma maneira que nós não queremos. Eles disseram, vocês desenharam as estrelas como eu vejo quando eu olho para o céu. Eu quero que vocês olhem, desenhem as estrelas numa posição diferente, como se tivesse um ser, um grande ser lá no universo, olhando para o Brasil, no momento que essa independência, esse documento de proclamação da República estivesse sendo assinado. Esse grande ser, ele veria as estrelas invertidas, então eles desenharam as estrelas invertidas. Se você olhar para o Cruzeiro do Sul na bandeira do Brasil e olhar para o Cruzeiro do Sul, né, no céu noturno, você vai ver que as estrelas estão, na verdade, invertidas, tá bom? Porque todos eles eram místicos e eram ligados a esse misticismo, né, que nasceu lá em Babel. Por quê? Porque esse misticismo também está ligado à maçonaria. E todas essas pessoas estavam ligadas à maçonaria. Para o Brasil, o fato deles não gostarem da Igreja Católica
porque a Revolução Francesa não gostava e aqueles que estavam fazendo a independência do Brasil também não gostavam. Por um lado, foi bom que eles não colocaram a Igreja Católica como religião oficial no Brasil. Por exemplo, quem nasce aqui na Argentina, ele tem uma religião oficial. Os espanhóis colocaram, vamos dizer, na Argentina, e eles mantiveram lá como uma religião oficial. Quem nasce na Argentina, nasce católico. E se ele quiser deixar de ser católico, passar a ser evangélico, ele tem que fazer um pedido ao juiz. Né? No Brasil, graças a Deus, isso não aconteceu, ok? Mas eles tinham esse misticismo por trás deles. Inclusive, a expressão ordem e progresso na bandeira do Brasil, se você pesquisar, era o ideal da Revolução Francesa. Ordem e progresso era o lema da chamada, se você quiser anotar, Igreja do Grande Ser. Tá bom? Ou seja, havia uma religião por trás disso, ok? A Igreja do Grande Ser era uma igreja, vamos dizer que essa era aceita lá na Revolução Francesa, ok? Ela foi desenvolvida por sociólogos. Então, esse lema, ordem e progresso, ele não foi criado aqui no Brasil, não, ele foi criado pela igreja fundada por Augusto Comte, né? Era sociólogo, tudo, mas fundou a Igreja do Grande Ser. E por isso que eles disseram, se tivesse um grande ser lá no universo olhando para a Terra, ou seja, envolvia todo o misticismo, ok? Bom, na página seguinte também eu coloquei uma imagem para vocês verem como que a Igreja Católica ela adotava o paganismo. Essa é uma imagem antiga que existe no Egito, em que tem lá um menino que seria Horus e que ele está sendo amamentado pela sua mãe. Bom, em todo o mundo antigo vai haver esse culto à deusa mãe, vai haver esse culto à deusa mãe. E a Igreja Católica ela vai querer adotar esse culto à deusa mãe. Nesse momento que nós estamos estudando, ali pelo ano 360, a Igreja Católica ainda não chamava Maria de Mãe de Deus. Ela ainda não tinha adotado o culto a Maria. Ela já estava praticando um culto aos santos, mas ainda também não era oficial. Isso vai ser oficializado em concílios depois. E nesse período, ela ainda não cultuava Maria como Mãe de Deus. Até esse momento, Maria ainda era uma mulher que nasceu com pecado, que precisava ser resgatada por Jesus. Depois a Igreja Católica vai colocar ela como tendo nascido sem pecado. A Bíblia não fala isso sobre Maria. Depois vai dizer que ela ascendeu ao céu, não morreu. Depois vai dizer que ela é mediadora entre Deus e os homens. Tudo isso eles vão falar de Maria, mas nesse momento ainda não, ok? Mas o fato de adotar o filho, né, Jesus Cristo, como símbolo do filho de Semíramis, que era Tammuz ou Mitra, né, isso já vai resultar também que eles vão começar a fazer essas imagens. Assim como tinha na divindade pagã a deusa mãe amamentando o filho, Maria também vai aparecer amamentando Jesus. Uma imagem que vamos considerar para o cristianismo não faz o menor sentido, ok? Isso nasce com a Igreja Católica. Por isso, esses que estão sendo enganados, até pastores da Assembleia de Deus, que infelizmente estão sendo enganados, se aproximando da Igreja Católica, se aproximando das igrejas protestantes, porque se aproximar da Igreja Protestante significa aproximação da Igreja Católica. As igrejas protestantes, inclusive, assinaram em 2017 a união com a Igreja Católica, chamando ela de Igreja Mãe, ou seja, estão chamando a Babilônia Apocalíptica de Igreja Mãe, estão sendo enganadas. E o alvo é levar a Igreja Pentecostal também junto com elas. Ok? Então, eu coloquei essa imagem aí para vocês como exemplo, deixando claro que o dia 25 de dezembro não tem nenhuma indicação na Bíblia de que ele seja o dia que Jesus Cristo nasceu. Tá bom?
Inclusive, é considerado que o dia 25 de dezembro, ele seja exatamente muito difícil de ser o dia que Jesus teria nascido, por questões simples. O dia 25 de dezembro, lá em Israel, que é o hemisfério norte, o dia 25 de dezembro é o inverno. Enquanto para nós, do hemisfério sul, dia 25 de dezembro é o verão, ok? Então, lá no hemisfério norte é inverno. Então, no inverno, os pastores não ficavam no campo com as suas ovelhas, como aqueles pastores estavam quando o anjo avisou. Então, dificilmente seria o dia 25 de dezembro. Além dessa data não ter nenhuma indicação, a história comprovar que a Igreja Católica adotou do paganismo, tá bom? O dia 25 de dezembro muito provavelmente não foi porque ele é inverno. E se os pastores estavam no campo, é porque não era inverno. Só no verão que os pastores, vamos dizer, porque você sabe que Israel é uma região que esfria à noite, a Judéia é uma região que esfria à noite, é uma região junto de um deserto. Então, se fosse inverno, eles não estariam no campo. Provavelmente, normalmente, os historiadores, quando falam num olhar sério, diz que o período do nascimento de Jesus seria próximo de abril. Mas é uma data que nós não devemos nem buscar. Não tem por que buscar. É importante que ele nasceu, ocorreram milagres, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu sem pecado para ser o nosso Cordeiro resgatador, tá ok? Mas essa data não tem por que ficar guardado. Já a data da Páscoa, a Páscoa é quando Deus estabeleceu ela lá em Levítico 23, Deus estabeleceu como um cerimonial, tá ok? Que o termo hebraico diz, é um tempo determinado. Ele vai apresentar 7 tempos determinados. E por isso a Páscoa, o Pansasmo, o dia da colheita, né, que é o chamado Primícias e Pentecostes. Tudo isso era um tempo determinado. A igreja tinha uma hora certa para nascer, que era o 4º tempo determinado, que é o Pentecostes. São temas importantes que não poderiam ser mudados, porque são tempos determinados. A Igreja Católica mudou. Começou a valorizar o nascimento de Jesus numa data pagã e abandonou a data da Páscoa bíblica, adotando uma Páscoa católica que nunca cai na Páscoa que a Bíblia determinou. A Páscoa católica tem sempre que cair no domingo, segue outras regras que não é a regra bíblica. Tá bom? Sempre para vocês se alertarem sobre isso, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na internet, Páscoa 2023, ele vai te dar uma data, ok? Agora, se você for na internet pesquisar Páscoa Judaica 2023, porque os judeus até hoje, eles seguem a cronologia bíblica, a ordem bíblica. Então você já vai ver uma data diferente, ok? Por exemplo, deixa eu ver aqui, em 2023, a Páscoa católica vai cair no dia 9 de abril, num domingo, ok? Já a Páscoa judaica de 2023, deixa eu ver que dia que vai cair. Não cai no dia católico. O dia católico já é sempre um dia diferente. A Páscoa vai cair no dia 5 de abril. Uma quarta-feira. Começa no dia 5 de abril às 18 horas até o dia 6 de abril às 18 horas de quinta-feira. Então vai sempre cair diferente. O que a Igreja Católica está fazendo? Ela está mudando determinações divinas que não eram para ser mudadas. E isso tem uma intenção, isso não é acaso não. Então, a intenção é realmente perverter o ensino bíblico, perverter as escrituras. Bom, o comentário prossegue. A literatura apócrifa judaica afirma que a esposa de Cã era descendente de Caim,
e ela teria se tornado uma falsa profetisa após o dilúvio, sendo conhecida como Sibila da Babilônia, e teria produzido a literatura conhecida como oráculos sibilinos. Esses oráculos sibilinos é que trazem muitos desses ensinos, ok, sobre o paganismo antigo. E a base dele era toda a religião, exatamente, de Babel. Porque a religião de Babel ela foi fundada por quem? Ela foi fundada por um descendente de Cã, que foi habitar no Egito. Esse descendente chamado Nimrod. Ok? E ele foi lá para a Mesopotâmia, onde habitavam os descendentes de Sem, que seriam os tementes a Deus, e levou essa ideia da Torre de Babel. Ok?